Todas as pessoas trazem consigo uma predisposição à bissexualidade. Então, se você dá conta de ver um vídeo como esse, eu te desafio a ficar comigo aqui até o final e entender esse assunto que é tão tabu na nossa sociedade hoje em dia. Exatamente, todos nós trazemos a predisposição à bissexualidade. E se é difícil para você entender isso hoje, imagine quando ela foi escrita no início do século por Freud. Na nossa sociedade hoje tão patriarcal, a nossa cultura, é tão difícil falar sobre esse assunto tabu, e eu recebi uma pergunta que eu quero falar ela para você explicar como que funciona essa tal bissexualidade. A pergunta da Renata diz o seguinte: por que pensar em tantos porquês sobre a bissexualidade do meu filho adolescente? Eu recebi essa pergunta e achei esse tema extremamente importante ser falado para que a gente possa desmistificar algumas questões sobre o assunto. Então, às vezes é preciso estômago para ficar aqui, porque nesse vídeo eu trago verdades. Aliás, eu só trabalho com a verdade, então fica ligado porque, olha, neste nosso ambiente que a gente vive hoje, nesse nosso mundo que a gente vive hoje, muitas vezes a gente pode ser queimado na fogueira da Inquisição das redes sociais, mas é importante lembrar que não existe certo e errado. Essa é apenas uma concepção de vida que a gente aprendeu lá atrás, que algumas coisas devem ser certas ou erradas. Dentro aqui da terapia sistêmica, que não há julgamento, nós não nos pautamos no que é certo ou errado. A gente parte daquele princípio do que é natural, ou seja, veio da natureza, porque o certo e errado veio do homem. Se todos nós, seres humanos, seguíssemos mais a natureza, eu tenho certeza que nós seríamos mais felizes dentro das leis naturais, do relacionamento, do conhecimento, aprendendo com a natureza aquilo que nos traz. E aí, esta frase do Freud, que todos nós temos essa predisposição à bissexualidade, também teve um professor da Universidade da UFSCar, do Departamento de Sociologia, o Richard Miscock, que ele diz que a heterossexualidade é algo compulsória. Ou seja, nós seres humanos somos adestrados desde o nosso desenvolvimento infantil a entender que nós devemos gostar ou se sentir atraído pelo sexo oposto, porque todos nós somos bissexuais. E aí, gente, é claro que isso não é uma questão de doença, isso não é uma patologia, é apenas um modo de viver. E pensar nesse modo natural da vida também vale lembrar que se eu estou preocupado com tantos porquês da sexualidade do meu filho, é porque, na verdade, eu tenho medo do que ele vai sofrer nessa sociedade patriarcal, dentro dos tabus que existem, do preconceito na nossa sociedade e tantas outras questões que nós imaginamos como certo e errado. Quem disse que algo que foi aprendido aí, né, essa compulsoriedade que nós devemos gostar do sexo oposto é algo certo. Talvez para você seja e tá tudo bem, mas você também ao ouvir essa frase pode bater no peito, fazer cara de nojinho ou até mesmo agir como troglodita e de que nada vai adiantar. Porque se o seu filho ou você mesmo vive uma sexualidade com o mesmo gênero, com a mesma pessoa do mesmo sexo, não vai mudar nada. Então, por que não aceitar isso e trabalhar de uma forma mais consciente, entendendo o que levou a isso e entendendo que essa é a forma que a pessoa se sente feliz? Aqui vai um dado que é muito importante eu falar. Quando às vezes as pessoas assumem essa bissexualidade diante da sociedade, da família ou das pessoas com qual convive e bate no peito, assume para si e para as pessoas que é bissexual, esse é um fator de menos preconceito do que dizer que a pessoa é homossexual, ou seja, gosta do mesmo sexo, mulher com mulher, homem com homem. Se a pessoa diz que é bissexual, ela está, tudo bem, ela gosta dos dois, então é menos preconceito diante da nossa sociedade. Mas esse é só um adendo que eu estou fazendo aqui para você, que talvez não precise só assumir uma bissexualidade por uma questão de menos preconceito.
É preciso de verdade, nós como seres humanos, amar a pessoa que é do mesmo jeito, porque isso não muda nada. O que vai mudar na sua relação? Você pode fazer de tudo para que o seu filho seja, a sua filha, goste do outro sexo, mas que na verdade vai ser uma pessoa infeliz. E infeliz mesmo, porque eu recebo diariamente pessoas, pacientes aqui no meu consultório que tratam e abordam essa questão, a dificuldade de assumir a sua sexualidade perante a família, perante as dificuldades que sente no emprego e que muitas vezes acabam seguindo com um parceiro ou parceira do sexo oposto infeliz. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes esses pacientes trazem consigo a queixa da possibilidade do suicídio. Muitas vezes esse paciente que não tem uma família que aceita essa sexualidade ou que até mesmo ele consigo mesmo não aceita a sua sexualidade, o seu fator daquilo que dá prazer, é melhor então morrer. E aí, querida mãe, querido pai, querida família que está vendo esse vídeo agora, eu tenho certeza que é melhor você ter um filho vivo, mesmo que homossexual, mesmo que bissexual, mesmo que mudando alguns padrões, do que ter um filho morto no caixão. Isso é um pensamento meu. Acima de tudo, a vida. E que ele não vai deixar de ser seu filho. E sem frases aí para você pensar, né, sem frases prontas sobre sexualidade, mas de verdade, quanto vale a vida do seu filho ou a da sua filha? Muitas vezes a gente tem uma dificuldade em entender aquilo que é normal como certo e errado, mas lembre-se, do normal vem da norma que o ser humano criou e não daquilo que é natural, porque todos nós temos essa predisposição à bissexualidade. Ah, Márcio, não, comigo não. Tá tudo bem, tá tudo certo, mas as pessoas que vivem e escolhem viver aí dessa forma não devem ser julgadas, porque todos nós carregamos consigo mesmo essa vertente bissexual. Todos nós somos potencialmente bissexuais. E dentro desse pensamento sistêmico que eu trabalho, é claro que a homossexualidade, gostar do mesmo sexo, é para resgatar algo na nossa família. O homossexual traz consigo a possibilidade de equilíbrio lá de trás dos traumas que aconteceram. E se você vem acompanhando aqui os vídeos, você vai entender do que eu estou falando, que a gente traz os traumas aí durante 7 gerações, pelo menos durante 7 gerações passadas. E toda vez que eu trago isso, eu posso estar resgatando. E hoje assumir essa sexualidade, bissexualidade, homossexualidade, é assumir um equilíbrio de algo lá de trás. É claro que cada caso é um caso e isso eu explico como funciona passo a passo dentro do poder da consciência. Mas que você sabe que isso não é do nada. Aceitar esse trauma que muitas vezes a gente carrega nas nossas células é um trabalho muito árduo, pesado e difícil, e que muitas vezes eu sim me coloco nessa possibilidade de exclusão, porque eu vivo à margem, em guetos, preciso fazer coisas escondidas e isso também é uma morte, porque na verdade eu não posso ser eu. Se eu for a pessoa bissexual, homossexual, eu, na verdade, não vou me sentir amado, porque meu pai não me ama, minha mãe não me ama, vou ter relacionamentos com mais dificuldades, mesmo que relacionamentos homo, ou né, do mesmo sexo, vou sim ter relacionamentos dificultosos, porque os meus pais não me amam do jeito que eu sou, e aí é melhor morrer. Então, querida mãe, querido pai, para de pensar na sexualidade do seu filho, da sua filha, você não tem nada a ver com isso. O que você tem a ver com a sexualidade do outro, mesmo não sendo do seu filho, da sua filha? Você está vendo esse vídeo e talvez tenha preconceito sobre a sexualidade das outras pessoas? Saiba que você não tem nada a ver com isso. Então, seria muito melhor se no mundo a gente soubesse amar as pessoas como elas são, para que a gente não precisasse ficar sofrendo com a sexualidade do outro. E detalhe importante, o seu filho está dizendo que ele é adulto e que ele sabe o que é melhor para ele, porque somente como adulto nós somos capazes de assumir aquilo que nós gostamos, nós somos capazes de falar sobre isso. Se o seu filho adolescente trouxe isso para você,
que ele tem uma bissexualidade, é porque no fundo ele sabe aquilo que ele espera da vida dele. Ele só está falando, mãe, pai, eu sou adulto, deixa que daqui para frente eu sigo a minha vida, isso fazendo as minhas escolhas. Mas se você, pai e mãe, tem um bastão de poder e que você abusa desse poder sabendo que é melhor para o seu filho, às vezes a gente faz isso até quando o filho é bem adulto, né? A gente diz, não, você não sabe o que é certo, sou eu como mãe que sei o que é melhor para você. Na verdade, isso é um abuso de poder. Você está dizendo que seu filho é uma criança. E aí, como que esse filho criança vai ter sexualidade? Talvez esse filho não possa ter outra mulher na vida. E são vários fatores que a gente tem para falar sobre isso. Eu sei que é muita coisa, mas eu quero que você saiba que a gente não tem nada a ver com essa relação sexual do outro. Que se seu filho é adulto, deixa ele ser adulto e ter a sexualidade dele. E aí mais vale uma boa orientação de como deve ser feito, as precauções que devem ser tomadas, o cuidado essencial com a saúde, para que você possa amar o seu filho apenas como filho, porque você não tem nada a ver. Ele não pode estar em outra função da sua vida. Às vezes a gente tem ciúme como pai, mãe, que não quer que namora quem a gente acha que é a pessoa certa, mas quem é essa pessoa certa é para você, não para o outro. Às vezes o outro tem uma visão totalmente diferente, e ele só está dizendo isso, que ele agora é adulto. Eu sei que esse assunto é tabu demais e que isso representa apenas 1% do que dá para falar sobre tudo esse nosso assunto, sexualidade, bissexualidade, homossexualidade, mas eu quero muito saber qual é o comentário que você tem a fazer sobre isso. O que você está levando aí de pensamento com você? E já aviso, não tem certo e errado. Então não adianta me criticar, jogar pedra, porque não tem certo e errado. É algo natural da nossa vida. Você pode ter uma opinião totalmente contrária a essa visão sistêmica da vida e também está tudo certo, eu vou te amar do mesmo jeito, mas eu quero saber, o que você pensa sobre isso? Né? Você às vezes precisou lidar com isso e é mais fácil que lide na família do outro do que na sua. Como que a gente pode fazer para amar mais o outro? Como que a gente pode fazer para julgar menos? Para que a gente limpe realmente o que a gente sente, porque isso são crenças que a gente aprendeu lá atrás. Primeiro passo, esquece certo e errado, vai ser feliz. Num vídeo que eu falei, até posso colocar o card aqui, eu falo de uma frase do Carlos Castanheda. Então, um caminho é só um caminho. Segue aquele caminho que tem coração, o resto a gente corre atrás. Combinado? Estou esperando seu comentário e eu quero muito seu like aqui para eu saber se você gosta desse tipo de conteúdo, porque aí eu posso produzir mais conteúdo. Já aproveita e manda sua pergunta também. Quem sabe eu não respondo aqui em vídeo para você. Um beijo para você e eu te vejo no próximo vídeo, hein?